Nesse vídeo eu vou te explicar como que um gerador de energia consegue manter a tensão estável. Existe um controle ativo dessa tensão, ele monitora a tensão na saída e corrige essa tensão à medida que entram cargas ou que saem cargas. À medida que essa carga varia, a tensão ela tende a variar também e existe um controle ativo para que isso não aconteça, para corrigir essa variação de tensão. Então, a tensão ela se mantém estável porque de uma maneira é feito esse controle, eu vou explicar ela para você. Na verdade, não tem uma só, eu vou te explicar duas maneiras. Talvez existam outras, mas eu vou te explicar as duas principais que vão ser encontradas aí na maior parte dos geradores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like também, porque para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando aqui para o canal. Talvez você já tenha ouvido falar que o motor e o gerador eles são muito parecidos, né? Só que um transforma energia mecânica em energia elétrica, enquanto que o outro transforma energia elétrica em energia mecânica, que é o caso do motor aqui, né? Ele vai receber uma energia elétrica e vai transformar essa energia em energia mecânica. Se for um motor de gaiola de esquilos, aqui, o motor de indução, né? Motor trifásico de indução, nós temos algo parecido com isso aqui. E esse é o rotor do motor, no caso, e aqui a gaiola de esquilo, eixo do motor, gaiola. E aí, no estator do motor, nós vamos ter bobinas, então. Bobinas que vão induzir uma tensão nesse rotor. Essas bobinas vão receber alimentação e vão induzir uma tensão aqui no rotor. E esse rotor vai ter correntes elétricas passando aqui por ele, né? Nessa gaiola aqui nós teremos correntes elétricas passando e essa corrente vai magnetizar o rotor e vai transformar o campo magnético variável aqui dessas bobinas, já que o motor ele vai ser alimentado com tensão alternada, né? Como a tensão ela fica variando, aumentando, diminuindo, passando pelo semiciclo negativo. Então esse campo aqui ele vai variar também junto com a tensão. E com o rotor magnetizado também nós teremos então um movimento aqui desse rotor, um movimento giratório aqui desse rotor. Bom, o que é feito para que o motor ele gere energia? Inclusive isso acontece em processos industriais, até por esse motivo que quando se utiliza inversor de frequência e esse inversor ele está freando o motor, quando ele está desacelerando o motor, seja para pará-lo ou seja numa aplicação de elevação de carga, uma carga que está descendo a ponte rolante ou até mesmo um elevador, né? Nós utilizamos resistores de frenagem que vão servir para dissipar essa energia que é gerada pelo motor. Então, se o rotor está magnetizado e ele está em movimento, se tem alguma carga aqui fazendo ele girar, se existe um torque nesse rotor e ele está magnetizado, então nós teremos tensão sendo gerada aqui nesse estator. Mas como que é a tensão que vai sair aqui nessas bobinas ela é controlada? Como que eu consigo saber se vai sair 110, 220, 150, 500, 10 volts? Como eu sei qual vai ser a tensão resultante? Muitos pensam que para trabalhar nessa tensão, para variar essa tensão, é necessário variar a velocidade aqui do rotor. E faz sentido pensar assim, porque quando o gerador ele recebe uma carga extra, nós percebemos que o ronco dele muda e parece que a rotação muda também, mas se parar para pensar, se parar para observar, na verdade a rotação não muda. O ronco sim muda porque ele está queimando mais combustível, mas a rotação aqui desse rotor ela não muda, ela se mantém estável. Por quê? Porque a rotação, a velocidade com que esse rotor vai variar, ela não vai mudar a tensão aqui no estator. A velocidade aqui ela vai mudar apenas a frequência. Então, se eu quero manter uma frequência estável, e é o que se deseja num gerador, né? Normalmente aqui no Brasil vai ser de 60 Hz, nós queremos 60 Hz aqui nessas bobinas. Então, se eu quero uma frequência estável, eu preciso manter a velocidade aqui no rotor estável. Então, se eu não posso variar a velocidade, como que eu vario? A carga aqui nesse rotor? Não, também não. Se eu tenho um gerador, alguma coisa vai precisar movimentar esse rotor, né? Geralmente, nos geradores pequenos é um motor a combustão, né, que vai movimentar, mas numa hidrelétrica, por exemplo, o princípio aqui é similar. E aí é a água que vai movimentar esse rotor. Então, uma possibilidade seria eu mandar mais água na turbina, essa água ia fazer mais força aqui nesse rotor. Mas o que acontece? Se eu fizesse mais força, iria acelerar mais e, consequentemente, ia mexer na frequência. A mesma coisa o motor a combustão. Se eu mandar mais combustível para esse motor, ele vai acabar ganhando aceleração e vai variar aqui a velocidade. Então, na verdade, a carga nesse rotor aqui, o torque que vai ser aplicado nesse rotor aqui, ele é proporcional à carga que nós teremos aqui na saída, no estator, a carga elétrica no estator. Então, quanto
mais cargas eu ligo, se eu tenho, por exemplo, um chuveiro ligado num gerador. No momento que eu ligo esse chuveiro e a carga aumenta, vai aumentar o torque, que é a exigência de torque no rotor. Então, o rotor ele fica mais pesado para girar, até por isso que o motor tem que compensar mandando mais combustível. Então, para controlar a tensão aqui, não é a velocidade, porque a velocidade mexe com a frequência, e não é a carga mecânica, porque a carga mecânica, quem demanda é a carga ligada aqui nesse estator. O que eu faço para variar essa tensão é variar a corrente que está magnetizando esse rotor. Eu não consigo variar essa corrente que vai magnetizar o rotor no motor de gaiola de esquilo e por isso, no caso dos geradores, ao invés de eu ter uma gaiola de esquilo, eu tenho um rotor bobinado. Então eu vou apagar essa representação aqui do fechamento do motor. Eu tenho um rotor aqui que ele é bobinado. Como que eu posso representar isso aqui? Eu vou tentar fazer linhas aqui. Eu espero que fique pelo minimamente compreensível. Não é dessa maneira que vai ser. Na verdade, isso aqui até. Vamos lá, deixa eu corrigir isso aqui. O que eu vou ter na prática são bobinas nesse sentido aqui, né? Elas vão estar no sentido do eixo aqui do rotor. Então, basicamente, eu vou ter bobinas aqui. Normalmente são 4 bobinas são 4 polos aí no caso, né? Nesse rotor. E essas bobinas elas precisam receber alimentação, né? Então vai estar uma conectada na outra. Então, se eu pegar a ponta de uma aqui, vai ligar na outra, e a outra ponta aqui, isso vai para próximo aqui da ponta do eixo. E eu vou ter escovas deslizantes para que possa haver contato aqui, então, com esses fios. E essas escovas aqui, elas vão ser conectadas numa excitatriz. O que é uma excitatriz? A excitatriz é deixa eu fazer de novo isso aqui. É um componente eletrônico que vai controlar essa corrente aqui. Ela vai fazer essa corrente aqui variar e vai aumentar a corrente para aumentar a tensão no estator ou diminuir a corrente para diminuir a magnetização do rotor e, consequentemente, diminuir a tensão. Aqui nós temos um processo de indução, né? Eu tenho o rotor aqui induzindo uma tensão no estator. E a tensão induzida ela é variação do fluxo magnético pela variação do tempo. Então, se eu tenho menos fluxo aqui no rotor, eu tenho menos tensão induzida. O tempo vai ser o mesmo, né? O tempo em que o fluxo ele vai variar, ele vai ser proporcional à velocidade aqui do rotor. Então, o que eu mexo aqui é no fluxo. Aumento o fluxo para aumentar a tensão no estator ou diminuo esse fluxo para diminuir a tensão no estator. Então, a excitatriz, que é um componente eletrônico, né? Muitas vezes é somente uma placa, outras vezes possui um encapsulamento. E a excitatriz ela vai receber a alimentação externa, né? Para poder fornecer essa corrente aqui que vai circular no rotor. E ela vai receber também um sinal dessas bobinas aqui. Essas bobinas aqui elas vão enviar um sinal para a excitatriz e a excitatriz dessa maneira ela vai saber quando ela precisa aumentar a corrente de campo aqui, a corrente do rotor e quando precisa diminuir. Se a tensão que está chegando aqui do estator é baixa, a excitatriz vai aumentar a corrente de campo no rotor e vice-versa, né? Ela também pode diminuir a corrente de campo quando essa tensão aqui ficar muito alta. Então é dessa maneira que é controlada a tensão, mas nem sempre é assim. Esse é um exemplo de excitatriz estática. Nós temos a excitatriz rotativa também, que tem o objetivo de eliminar essas escovas aqui. Ó. Você deve imaginar que, da mesma maneira que motor de escova incomoda, o gerador com escova também vai exigir mais manutenção aqui. Essa escova fica esfregando aqui no rotor e, consequentemente, existe um desgaste mecânico e você precisa, então, substituir essas escovas aqui com alguma frequência. Da mesma maneira que é desejável um motor sem escovas, é desejável um gerador sem escova também. Então, o que vai mudar aqui nesse caso? Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Eu vou precisar apagar essas escovas, já que nós não as teremos mais. Ainda precisaremos de uma excitatriz, mas nesse caso vai ser uma excitatriz... Tá difícil aqui de apagar isso. Agora sim. Mas nesse caso vai ser uma excitatriz rotativa. E como que vai funcionar uma excitatriz rotativa? Vamos lá. Ainda nós teremos o rotor e o estator aqui da mesma maneira, mas a excitatriz ela vai estar incorporada aqui no eixo. Então como que vai ser isso aí? Eu vou ter um segundo enrolamento aqui no rotor. Vamos ver como é que eu vou desenhar isso aqui. Eu vou desenhar por cima mesmo, acho que vai dar para ver bonitinho aí. Nós teremos outros enrolamentos aqui no rotor, semelhantes a essa parte principal aqui, mas são enrolamentos auxiliares. Esses enrolamentos auxiliares, eles também vão ter um estator auxiliar.
também vai ter um estator aqui. E esse estator, ele vai ser controlado por um AVR. O AVR, ele é semelhante até à excitatriz estática, né? Mas ele vai somente controlar a corrente dessas bobinas. Aqui essas bobinas, elas não são ligadas as duas individualmente no AVR, né? Na verdade, essas bobinas, elas são ligadas uma na outra, de modo que a corrente que circula em uma é a mesma corrente que circula na outra, né? Eu estava fazendo diferente aqui só para facilitar a demonstração, mas não quero pecar na imprecisão, então vamos fazer dessa maneira aqui. Essas bobinas, elas são ligadas, não são duas bobinas como eu estou representando, são várias que são ligadas em volta desse estator. Eu estou representando com duas aqui porque o desenho é 2D, é mais fácil de mostrar assim. Então, essas bobinas aqui, a corrente delas são controladas pelo AVR. O AVR vai aumentar ou diminuir o campo desse estator para mudar a corrente induzida no rotor da excitatriz. Então, esse conjunto aqui é uma excitatriz rotativa. O AVR é quem controla a corrente aqui no estator da excitatriz. E essa corrente do rotor, essas bobinas aqui, elas são ligadas aqui dentro. Normalmente nós temos 3 fases, como é no principal aqui, quando é um gerador trifásico, obviamente. Nós temos 3 fases aqui. Essas 3 fases, esse sinal aqui, ele passa por diodos. Então, nós temos diodos que vão retificar essa tensão induzida aqui. Nós teremos uma tensão contínua pulsante, e essa tensão contínua pulsante vai alimentar essas bobinas do enrolamento principal. Então, o AVR, ele varia a corrente aqui da excitatriz rotativa, do estator da excitatriz rotativa. A corrente do estator vai fazer variar a corrente no rotor. Então, aqui não há conexão mecânica, não precisa de escova, por isso que há uma vantagem mecânica aqui nesse caso. Essa corrente aqui induzida no rotor, ela é retificada para que se torne uma tensão contínua, e essa tensão contínua vai alimentar então esse rotor, e esse rotor por sua vez vai induzir uma tensão no estator. A potência aqui nesse enrolamento ela é pequena, né, mas a indução, graças ao movimento mecânico aqui, é possível movimentar, é possível trabalhar com uma corrente maior e transformar uma energia e ter mais energia aqui no estator, que é o estator que vai alimentar as cargas, né? Então, a partir daqui, essas bobinas aqui, elas vão ser ligadas de forma que, em paralelo, nós teremos uma tensão, em série nós teremos outra, né? Normalmente no gerador, ele te possibilita ligar em 2 tensões diferentes, e normalmente uma é o dobro da outra, né? Justamente por conta disso, da ligação em série ou em paralelo. Esse que eu apresentei é o modelo elementar de um gerador, seja com excitatriz estática ou rotativa. Não é necessariamente exatamente o que você vai encontrar. Como eu falei, eu representei menos bobinas do que realmente tem, mas entendendo o conceito, eu tenho certeza que se você abrir um gerador e encontrar diodos lá, você vai saber qual a função deles, qual a consequência caso algum deles venha a dar defeito, né? Não vai haver a retificação da corrente, e por isso nós teremos conteúdo harmônico na saída, mais conteúdo harmônico do que seria com esses diodos funcionando. Então, é interessante entender o funcionamento para que quando você tem algum problema, você consiga entender qual que é a causa do problema, né? Você consegue investigar, ter suspeitas para investigar e não ter que testar todos os componentes do gerador. Eu tenho muito para falar ainda sobre gerador, já falei bastante também, tem playlist inclusive sobre chaves de transferência, sobre automatização de geradores, mas tem muito para falar ainda. Por exemplo, você sabe como o gerador controla, no caso do gerador, a combustão, como é controlada a velocidade dele? Você já sabe que a velocidade precisa ser fixa por conta da frequência, eu já falei isso aqui. Mas você sabe como é feito esse controle dessa velocidade? Poderia fazer um vídeo sobre isso. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, por favor, deixa um comentário, deixa o seu like também, se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações e ser avisado sempre que novos conteúdos forem publicados.